qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, pois quem procura a Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Não sei se você já está sentindo aí que hoje o negócio tá diferente. Hoje eu dei até um tapa no visu. O entrevistado de hoje falou que eu até deixei a barba mais bonito. Não chegou me elogiando, já ganhei o dia. Já. Porque É pra você não ser muito capcioso nas perguntas. de repente sim. Gente, mas olha, você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo. Você que é novo aqui do nosso canal, Alegórios YouTube, pastor. É assim que eles fazem, ó. Inscreva aí, você que é novo no nosso canal, clica no joinha, é like. Esquece esse negócio de dislike não é de crente não. Esquece isso. Deixa seu like, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, assina o sininho, aciona lá o sininho. Isso aí. Porque tem vídeo novo, toda semana nós vamos começar aí com um vídeo novo. Tem um projeto bem legal. Nós, além das entrevistas com os nossos entrevistados e tal, nós estamos com um projeto aí de você precisa saber. Tem algumas coisas que você precisa saber. Mas alguém te ensinou errado algumas coisas. Nós estamos aqui não como donos da verdade, mas como servos de Deus, que Deus tem confiado coisas aos homens e mulheres desta igreja e nossos amigos, e nós vamos compartilhar com você. Então fique atento aí. Então, para você saber disso, como é que vai saber? Acione o sininho. Quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te sinalizar. Então, comente, deixe seu comentário, deixe seu like. Os algoritmos são uma bênção, são enviados por Deus. Esses algoritmos é abençoado, começar a colocar... Entender que... É relevante, o assunto aqui é relevante. Estou aqui mais uma vez com o nosso pastor Cláudio Júnior. Estamos aí, mais uma vez, né? Podcast aqui, a voz, né? E hoje nós estamos aí com um convidado especial, Nossa, né? Hoje, gente, eu tinha até que tentar de terno aqui. Mais conhecido como meu rascunho. Ele é o seu rascunho, pastor? Ele veio primeiro. Quando a gente rascunho, depois da perfeição. O problema é que depois erraram, né? Tá vendo? Mal é esse. Deu ruim, aumentaram a barriga, borraram a barriga, botaram barba demais. Amém, gente? Nosso bispo Zé Maria. Bispo das almas, né? Bispo das almas. Estamos aqui com o Bispo Zé Maria, brincadeira fora a parte, né? É meu irmão também, né? E vai ser um prazer enorme ter nosso bispo aqui hoje para poder conversar conosco, compartilhar experiência, né? Falar do ministério, da carreira, de tudo que está vivendo, vivenciando nesse momento, né? Está sempre na atividade, não para nunca. Se parar do lado dele, derruba alguém. E hoje ele vem aqui abrir o coração conosco aqui no nosso podcast. Tô aí, tô abrindo o coração. Uma boa noite aí pra galera, né, bispo? Que Deus possa abençoar a todos. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o único que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eu acho que já tá bom, né? Ai, Jesus. Até a próxima. Mas, meu bispo,
Eu gosto sempre de... Eu gosto sempre... Peraí, eu não mandei um beijo pra minha esposa. Ah, verdade, pastor. Eu tenho uma namorada, minha namorada tá me vendo, vai me ver assim, de uma maneira muito especial, né? Que eu tô feliz, então quero mandar um beijo para ela, Vânia Cristina, a mulher mais maravilhosa do mundo, minha esposa. Tem o Portinho também, o Portinho é sem vergonha, o Dudu, o mais novo, tem o Felipe, que está lá em Ouro Branco, né? Que Deus possa abençoar a todos, estão todos no meu coração. Eu mandei um beijinho para ela. Chegou lá. Que momento, hein? Que momento, hein? Podia colocar aquela música do fundo, né? Não o coraçãozinho. Não trouxeram. Os coraçãozinhos. Mas vai ter na edição. Nosso editor aí é bom. Marca registrada dele. Only you. O Bispo Ebanez é o pastor do sorriso fácil. Né? Olha Olha aí, pastor. Olha aí. Ó. Agora, faz aquela declaração. Lindinha, você é a coisa mais gostosa que eu podia ver na minha vida. Tu sabe que sem você eu não tenho como viver. Só Jesus para me dar força se você não existisse. Né? Mas como você existe, é bom demais viver contigo. Beijinho. Que momento, gente. Que momento, hein? Momento Valentine. Gente, eu não sei se vai dar muito bom hoje, não. Vocês estão mexendo comigo. Eu vou tentar ser o mais sério da mesa aqui, porque vocês já viram que hoje o dia vai ficar legal. Mas, meu bispão, diz pra gente aí, quem é o Sebanias? Um camarada meio caipira, né? Que aceitou Jesus muito novo, foi batizado com o Espírito Santo aos 10 anos de idade. Como todo mundo na família, também foi lá na frente levantar a mãe da criança, né? Que aprendemos que para aceitar Jesus tem que ter um testemunho público, né? Porém, não me batizei novo, assim, como juniores, não. Me batizei aos 16 anos, em 1982, no terceiro domingo de 1982. Eu lembro-me que eu estava passando em frente à Igreja Batista do Ponto Chique, uma igreja da Convenção Brasileira, né? É uma igreja tradicional, e eu entrei naquele culto, aquele dia, e um pastor, um seminarista, estava pregando, o pastor Ademir, que hoje é pastor Ademir, um amigo de pessoa, e ele pregava uma mensagem dizendo: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Por que cessaria esta obra e fosse ter convosco? Ele começou a dizer: por que cessaria esta obra e fosse ter convosco, ó mundo, ó prostituição, ó mentira? E era como se eu levasse tapas, era como se eu comecei a sentir o peso do meu pecado. Ele era muito pecador de 16 anos de idade. 16 anos? Naquela época, em 82... 82, com tudo que o mundo oferecia naquela época. Muito pecado. Muito pecado. Então, nisso com o peso, sentindo o peso, eu cheguei em casa e disse para meu pai: pai, eu quero me batizar. Ele: filho, mas não temos ninguém para batizar. Mas eu quero me batizar e tem que ser agora. No domingo seguinte, junto a ele, minha mãe, o nosso irmão Antônio Ramos, que não sei se, eu acho que já faleceu, uma Terezinha, que também é falecida, seus 3 filhos adolescentes foram na Cachoeira do Tinguá e me batizaram lá no Poço das Cobras. Ó, me batizei lá também. Que maravilha. E daquele dia em diante... Encontrou a capa dele lá. O problema do papai é que ele, se você batizou, você já pode pregar, né? E com 16 anos ele me largou lá na congregação lá de cerâmica, sem luz. Mas eu sou uma pessoa por isso também. Uma congregaçãozinha, e ele abriu o trabalho aqui no Carmari, né? E ali começamos, depois viemos para o Carmari, começamos aqui a ajudar o trabalho. Era uma igreja com bancos de ônibus, né? Porque quando alguns dos irmãos que não entenderam a visão, né, deixaram o trabalho, ele recomeçou o trabalho e ele não tinha dinheiro para comprar bancos, comprar mobília, então ele foi a um amigo chamado Gideão, num ferro velho, e arranjou muitos bancos de ônibus. E ele colocou os bancos de ônibus dentro da igreja, então era o ônibus do céu, aqui na Rua Azaleia, né, no Carmari aqui, em Nova Iguaçu. Ele botou aqueles bancos, e era interessante, quando o manifestava demônio, era banco espalhado no canto, porque não eram parafusados. Eu me lembro dessa cena. E era muito interessante, muito interessante.
E ali nós começamos, dando aula de violão, ajudando o pessoal, ele juntando a juventude, e foi bacana demais. E Deus foi fazendo uma grande obra. Fui para o Exército em 84, 85 saí do Exército. No final de 85 ele disse-me que eu iria para Comendador Soares. Em Comendador Soares era finalzinho de 85, começo de 86, né? Nós chegamos lá, tinha 2 membros, que era a diaconisa Nelly, missionária Hilda. Missionária Hilda novinha, 15 anos, né? E até a Nilza. E tinha a irmã Geraldina. Então tinha a irmã Nelly como membro, a irmã Geraldina, que era um membro já. Tinha um grupo de pessoas que frequentavam, ele me mandou para lá. E Deus foi movendo profundamente. 4 anos e meio depois, isso foi em 86, né? Em 91, final de 91, aí eu fui para Petrópolis. Né? Fui para Petrópolis, mas a igreja ficou, a congregação ficou com 70 membros. Né? Nós tínhamos um coral, né? Um coral de 4 vozes. O pastor Aldo dirigiu o coral por um bom tempo. Né? Eu era o irmão Aldo, ele namorava com a missionária Silvânia. Né? E depois quem começou a dirigir o coral, quando o pastor Aldo foi embora, quem começou a dirigir o coral foi o pastor Eliedson, que na realidade tinha o quê? O pastor Eliedson tinha 24 anos, 25 anos. O pastor Eliedson devia ter 6 anos mais novo, devia ter uns 18, 17 anos por aí. É mais ou menos isso aí. E ele ficou regendo o coral, ele ficava ensinando as 4 vozes, né? Todo mundo aqui, família de músicos, né? Papai foi músico muitos anos, ensinou coral muitos anos. E então ali ele deu continuidade. E nós fomos para Petrópolis. Em Petrópolis, dormimos lá um bom tempo em cima dos bancos para poder recomeçarmos o trabalho lá no Alto Independência. Inclusive, esse final de semana estivemos lá no aniversário de casamento da nossa missionária Luzia e nosso evangelista Jorge. 40 anos de casamento, coisa muito linda. Estivemos lá no Moinho Preto, uma outra congregação, na comunidade de São Francisco. Foi uma bênção. Então é isso aí. Nossa vida está toda dentro da obra do Senhor, caminhando, pregando e dizendo que Jesus Cristo salva, cura e liberta. De repente alguém não pode não entender, fala assim, pô, mas vocês só falam da Igreja Missionária de Filadélfia. A ideia é falar de vocês, mas não tem como falar de vocês sem falar da igreja. Não temos como falar, porque quando a Igreja Missionária de Filadélfia começou como um movimento. Nós somos oriundos da Assembleia de Deus de Barro de Fátima. E o pastor Cláudio era discípulo do pastor Salomão. E no começo da década de 70, o trabalho começou como um movimento de curas divinas, libertação, e eles faziam cruzadas. E no ano de 73, começou o pastor Cláudio, nosso falecido pai, ele começou um programa na Rádio Mauá Solimães, Voz Missionária Filadélfia. Então nós eram bem novos. Então, por mais que nós estivéssemos na Assembleia de Deus, o que ficava de referência para nós era o comportamento dele, a atitude dele, de nós de repente chegarmos na sala e achar que ele estava morrendo porque ele estava orando. Eu me lembro de uma situação de chegar para a mamãe e falar assim, mãe, papai está morrendo, mamãe, está morrendo. Calma, papai está orando. Né? E ele entrava nas madrugadas orando. E era fantástico, porque nós chegávamos na igreja, nas cruzadas, e as pessoas iam caindo endemoniadas, e nós achávamos aquilo fantástico. Então, na realidade, não tem como desassociar a nossa vida da igreja. Em 76, um grupo de irmãos que o pastor Salomão não podia dar apoio em Petrópolis, então esse grupo convidou o pastor Cláudio para ser o pastor lá em Petrópolis. E aí surgiu, já que existia o programa Voz Missionária Filadélfia, aí deu-se início à Igreja Missionária Filadélfia do Brasil, lá no Baitagar, né? No Mosela, na rua Mosela, bairro Mosela. Inclusive estive lá pertinho agora sábado. São coisas importantes e Deus foi abençoando, né? E é fantástico porque houve muitos altos e baixos.
E isso foi criando paixão nos nossos corações, não só no meu coração, mas no coração do pastor Elias, pastor Silvano, pastor Cláudio Júnior, das meninas. Quer dizer, foram criando paixão, porque a paixão ela só existe, ela só se desenvolve quando há dificuldades. Se não houver mártires na história, não vão existir novos combatentes. Os novos combatentes, eles se levantam quando eles veem os mártires se entregando. E todos nós começamos então a ficar naquele frisson, porque primeiro que ele jogava a gente no fogo, ele acreditava que nós podíamos dar essa continuidade. E quem é o Cláudio Alves Porto, o senhor? O nosso mentor, aquele que nos orientou, aquele que nos encaminhou, aquele que nos discipulou. Então, mas por trás da gravata, o papai era um camarada legal, o cara que não sabia beijar, Ótimo, não sabia ficar sem beijar os filhos, pegava os filhos aqui coisa assim, beijava todos os filhos. Não sabia sair de casa sem beijar os filhos. Puxava o topete. Ele não sabia. Uma coisa engraçada que eu tenho que falar que é o seguinte: papai era assim, né? Ele pegava os filhos e beijava, puxava um bocadinho, com aquela boca sem boca, aí não tinha boca não. Beijado sem boca. Só que como o pastor Cebolinha foi um dos últimos a sair de casa, casou com 35, não foi? 35 anos. 35 anos, né? Gostava tanto do lado. Aí o cara não aguentava, ele queria beijar papai. Ele beijava mesmo. Não, ele vinha pra beijar o papai, já não... Se eu não era pequeno, ficava me beijando. Vai arrumar uma menina pra você beijar. Fica me beijando não, porque ele ficava reclamando, porque o pastor Cebolinha sempre insistia. E eu pulava em cima dele, deitava em cima, beijava ele. E ele, rapaz, vai arrumar uma menina pra você beijar. Você já beijou? Olha o tamanho disso, fica me beijando. E na realidade nós estávamos totalmente envolvidos com a obra, né? Estávamos totalmente... Então o papai, ele era uma pessoa que gostava de brincar, de zoar a gente, né? E era muito carinhoso, muito presente. Ele viajava, viajava muito, viajava às vezes segunda-feira, chegava na quarta, viajava na quinta, chegava na sexta. Tanto que teve um momento que ele chegou para mim e disse assim: filho, não vai trabalhar não, segura a obra, o pai trabalha. Porque eu era o único obreiro na época. Eu sendo o filho mais velho, era o único obreiro. E nós ficamos ali, e havia essa liberdade. Inclusive nas reuniões do ministério, nós dois éramos os que mais brigávamos. Nós brigávamos um com o outro, depois a gente ia tomar café e comer. Porque as pessoas não entendem. Administração é uma coisa, amizade é outra coisa, e filho e pai é outra coisa. E eu lembro que às vezes ele chegava de viagem. Eu lembro um episódio que nós tínhamos o hábito de tomar cafezinho antes de dormir. E ele estava todo mundo em casa, ele disse: papai vai fazer um café? E vão tomar um café muito pra cama. Quando nós falamos: faz um cafezinho para as crianças, para dormir pra cama. E eu lembro de episódio de a gente dormir e o papai não chegou. E de repente ele: Aninha, oi pai, oi. Cafezinho, filho, cafezinho. E dá o café na minha boca, dormindo, porque papai chegou. Essa situação é muito importante. Alguém fala assim: por que será que todos os filhos estão na igreja? A presença do pai. A presença do pai, a presença da família é importante demais. A presença a referência é importante demais. E nós podemos dizer que nós tivemos pai, É tanto que nós todos viemos. E detalhe, quando ele saiu da Assembleia de Deus, ele não carregou minha mãe. Ele não me carregou. Não carregou filho nenhum. Ele foi para Petrópolis, Nova Iguaçu para Petrópolis é longe. Esse foi como se fosse um fardo dele. Não. E ele começou a ir. Depois, quando o trabalho veio para Nova Iguaçu, na sede veio para Nova Iguaçu, ele tinha o hábito de pegar o carro, deixar a mamãe com os filhos na Assembleia de Deus e ir para o trabalho que Deus confiou a ele. Aí daqui a pouco veio outro, e foi todo mundo vindo um atrás do outro. Sem imposição. Sem imposição, sem dizer: você tem que ser da minha igreja. E eu lembro como hoje, falei assim: pai, eu vou na igreja tal. Vai sim, filho, vai sim. Ele nunca disse assim: você tem que ser da Filadélfia. Se você falar assim: eu posso ir na Batista ali? Pode, meu filho. Posso ir no pastor Aloysio, que era da Assembleia de Deus? Vai sim, meu filho. Ele tinha aquela visão de que você tinha que ser de Jesus. Pro reino, o pai não perde pro reino. Exatamente, porque na realidade, hoje nós temos o hábito que se você não for da Filadélfia, você não é salvo. Não, se você não for de Jesus, você não é salvo. Então ele não tinha essa visão,
Quer dizer, a realidade, ele queria que nós fôssemos de Jesus. E ele trabalhou para isso. Então a visão que eu tenho do meu pai é de uma pessoa que, nas suas limitações, ele procurou dar o melhor, ser a melhor referência, né? É tanto que ele não nos impunha para ir para a igreja. Ele não dizia, você tem que ir para a igreja. Mas ele levou a igreja para casa. E nós orávamos em casa. E ele orava em casa. E nós víamos ele pela madrugada orando. E as pessoas passavam na porta de casa, começavam a passar mal. E as pessoas entravam e manifestavam os demônios. Era uma coisa fantástica. Quer dizer, essa é a referência do pai que eu tenho. E uma canção que lembra o pastor Cláudio, pro senhor? A Toca aí, canção pega o violão. Deixa eu ver aqui. Uma canção que lembra. Eu não lembro muito bem essa canção, mas ele cantava neste mundo apertos de tristezas. Mas eu não lembro da É a canção. canção que ele compôs quando ele desceu. É essa isso. Lá de Quer dizer, Petrópolis com... se o mundo me abandone, não importa. Essa canção ele compôs quando os irmãos em Petrópolis, com exceção da família do presbítero Virgílio, deixaram o ministério, né? Porque na realidade o que acontece? A visão que ele tinha era de ganhar almas para Cristo. É tanto que vocês podem perceber que no nosso ministério nós não temos hábito de proselitar ninguém. A maioria do nosso ministério são pessoas ganhas do ministério, são pessoas batizadas no nosso ministério. Nós não chamamos as pessoas para ser membros da nossa igreja, porque acreditamos que as pessoas têm que ser membro do reino, não da Igreja Missionária de Filadélfia. A Igreja Missionária, o nome é apenas uma instituição humana. Quer dizer, a Igreja Missionária, a instituição cresceu, mas com pessoas de outro ministério, o reino não cresceu. Diante de Deus não existe serviço algum. O serviço existe se nós cavarmos as pessoas. Então ele tinha essa visão. E alguns dos irmãos que vieram congregar, na época, queriam ir na igreja que eles congregavam próximo, né, na cidade lá, e chamar os irmãos para vir. Eu disse, não, isso não quero, não. Eu quero que nós... Mas o que mais assustou alguns dos irmãos é que as pessoas começavam a passar na porta da igreja e começavam a manifestar demônios. E na década de 70, começa da década de 70, nem em todos os lugares, isso era muito comum. Né? Se eu puder observar isso bem, por exemplo, a Igreja de Deus e Amor surgiu em 62 em São Paulo. A Universal surgiu em 77. A Igreja da Graça surgiu um pouco mais depois. Quer dizer, essas igrejas de libertação que existem hoje, todas elas surgiram nesse meado da década de 60 e 70. Nessas grandes denominações que existem hoje. Então, quer dizer, não era muito comum as pessoas... E os irmãos ficavam meio assustados. Apesar deles, quando vieram por causa do movimento. Mas agora eles estavam assustados, porque agora o pastor queria fazer, agora vocês têm que ajudar a orar. Né? E sim, discipulado implica em se entregar. Né? E com isso começaram as divergências, né? Mas foi importante. Eu lembro do presbítero Virgílio, a família dele, né? Que não foi, né? O pastor inclusive incentivou-os a congregar na Igreja Metodista Arliana em Petrópolis, né? E nós viemos para a congregação de Nova Iguaçu, em Jardim Nova Era, que já era uma congregação que tinha sido implantada, né? E aí a sede veio para cá. Continuamos em Jardim Nova Era. E Deus foi movendo poderosamente. Mas ele, no dia que houve esses irmãos deixaram a igreja, ele cantou. Deus deu a ele esta letra. Não importa que o mundo me abandone, sei que Cristo comigo estará. Né? Eu não sei cantar música de cor, mas é exatamente isso. Né? E outra música que marcou muito a nossa igreja é aquela que todo mundo canta, né? Sob o mar, bandeira viva, quero o sangue do Cordeiro, contra o mal combateremos, contra Satanás e contra seus ardis. Pelo sangue do Cordeiro, a vitória nós já temos. Esta organização que prega a salvação está trabalhando para Jesus.
Eia, avante camaradas, a guerra está travada, pelejai por Jesus. Eia, empunhai confiantes esta espada inflamante, camaradas da luz, camaradas da luz. É tanto que no dia do seu funeral, né? Todos nós, quando íamos para sepultar o seu corpo, toda a igreja cantava esse hino como sinal de despedida, né? Porque a batalha ela não encerra porque alguém caiu no meio do caminho. Ela continua com si a propósito de vitória. Ufa. Sempre um tom de. Uma fala final com um tom de despedida, né? Ele tem essa locução assim, né? Ele tem. Essa pegada assim de. Né? Final de frase. Mas pra isso, não. ela é realmente interessante, né? Eu sempre participo aqui com os nossos irmãos aqui dos entrevistados, né? Porque nós somos pessoas próximas, convivemos histórias, né? Tanto o pastor Silvano, como o pastor Luciano, e o bispo Sebaninha, mais do que nunca, porque até praticamente metade da minha vida toda, por onde eu passava, era conhecido como filho do Baninha. Não, porque teu pai passou por aqui. Não, você tem um filho, não tem um filho? 14 anos mais novo? 14 anos mais novo, o pessoal achava que ele era meu pai. Então, e a gente cruzava ponto chique, cerâmica, até cheguei em Comando Soares a pé, porque era para Comando Soares, e todo mundo ia andando, atravessando. Laninha tinha 6 anos de idade. E aí o pessoal, sim, rapaz, porque eu praticamente olho no espelho e não vejo semelhança nenhuma. Você é mais bonito, né? Essa é a vontade, não ter sido rascunho. Né? Mas O fica cabelo essa... sai igual da barriga. Assim mesmo, Deus está trabalhando no processo. Mas a gente fica bem com essa característica do que o pastor Sebaninhas estava colocando, o bicho Sebaninhas, né? Da característica do pastor Cláudio, ele sabia muito bem se relacionar com cada um dos filhos de maneira distinta. Muito distinta, né? Baninha é um aspecto um pouco mais responsável. Pastor Silvano, meu pai sempre estava cuidando, achando tinha que resolver algum problema para ele. Eu me lembro um dia que ele foi sair pela primeira vez para namorar, levar a menina para sair não era missionária séria, era uma outra menina que o pastor começou, a primeira namorada dele, né? E foi muito engraçado, porque o papai queria dar dinheiro de qualquer forma. Você tem dinheiro? Não vai ser sem dinheiro não, né? Tu lembra disso? Aí tem dinheiro, essa preocupação, né? Pastor Eliette sempre foi muito independente, então o papai era... Né? O pastor estava sempre... Sabe se virar. Agora, uma coisa interessante, que nós, assim como as nossas irmãs, elas tinham que mandar o namorado embora às 10 horas da noite, ele queria que nós saíssemos da casa das nossas namoradas às 10 horas da noite. Não tinha esse negócio porque era filho homem que podia ficar na casa dos outros namorando, não. E um detalhe especial, só dormir depois que ele chegasse. Rapaz... Eu podia ficar 2 horas da manhã em casa, o pai roncava, mas esse aqui, meu camarada... Se tivesse na rua... Se tivesse na rua, o bispo... É porque era o mais velho, né? Normalmente o mais velho é assim mesmo, né? Normalmente é com o mais novo. Normalmente é com o mais novo. O mais novo acaba sendo mais independente, bom. Mas era mais ou menos assim. O mais novo normalmente solta mais, porque o mais velho se mima mais, se cuida mais, porque, ai, tadinho, aquele cuidadinho, porque é o primeiro. Mas depois dos outros, né, vai... É importante lembrar aqui, para a gente associar esse pensamento, né, que ele era o mais velho, mas depois de 2 óbitos. Porque na realidade a mamãe, ela ficou grávida e o médico chegou e perguntou para ele, olha, vai escolher entre a filha e a tua esposa. O que você quer? Ele quer a minha esposa. Depois disso, ela ficou grávida de novo e ela perdeu a criança. Então, ela não podia ter filhos. O médico, inclusive, o doutor Bolinho, o doutor Bolinho disse, a tua mulher não pode ter filhos. E aí ela fez uma oração, porque ela queria ter filhos. O papai era um bom flamenguista, ele queria ter 11 filhos homens. O papai
queria ter 11 filhos homens. Olha, mas isso não, ele tem um tio que até há pouco tempo tinha achado 16 filhos de um tio dele. Então a turma era toda, muitos filhos, né? Então o papai queria ter 11 filhos homens, e mamãe não podia ter filhos, e aí como é que fica? E ela orou. Nisso que ela orou, veio eu, Helene, Silvânia, Silvano, Eliedson. Elaine nasceu de 7 meses e veio Cláudio. Foi luta, né? E fantástico, que lá em casa sempre foi cheio de criança, né? Os sobrinhos estavam sempre lá em casa e ela dizia assim, eu não tive mais filho porque eu não podia. Depois Teve 7. Sete. E ela sempre, Tacho, e né? a casa sempre ficava cheia de sobrinhos e ela tinha aquele hábito de comprar uma Bíblia para cada um que fosse passar um dia lá, 2 dias, 3 dias. Ela dava uma Bíbliazinha e tal, e ela ficava com aquela alegria, aquela criançada, e ela dizia, puxa, eu não tive mais filhos porque eu não podia. Mas ela teve 7. Ela teve E irmãos, todos né? os 7 criados no Evangelho do Senhor Jesus. Ninguém se desviou. Isso não quer dizer que não cometemos erros. Isso não quer dizer que de repente não falhamos. Mas para onde irei eu, disse o salmista? Se eu me esconder no inferno, lá ele estará. Né? E ninguém pôde ficar distante do Senhor, porque o Senhor nos alcançou por meio da nossa família. Eu choro, eu sou muito emotivo, porque essas coisas são importantes. Não fizemos Né? aposta, né? Hã? Não fizemos aposta, você deixa chorar. Né? É porque a gente tem um tempo. Vocês queriam apostar que eu ia chorar? Quanto tempo demora para eu apostar Aí, no tá choro? vendo? Ainda bem que eu trouxe aqui uma toalha. Eu trouxe uma toalha aqui, ó. Tô preparado, pastor. Tá muito preparado, porque essas coisas eu não gosto nem muito de ficar falando, eu choro. Mas, bispo, mas isso é importante, isso que o senhor está falando, porque tem muitas mães, muitos pais que estão nos ouvindo agora, que não está conseguindo aí, não alcançou essa graça, porque isso é uma graça, isso é um favor de Deus. Nós que não temos uma receita de bolo, mas se eu pudesse, uma palavra de conforto a esses pais que choram, os filhos que estão longe ainda. O grande problema é que, às vezes, nós somos bons religiosos que vamos à igreja, mas não entendemos que a igreja tem que ir para dentro de casa. Não adianta eu dizer para o meu filho que ele tem que ir para a igreja. Eu tenho que levar a igreja para dentro de casa. Eu tenho que ser a igreja dentro de casa. Meu filho tem que me ver lendo a Bíblia, orando. Meu filho tem que me ver dizendo para esse filho, ajuda o pai. Eu me lembro que já teve vezes de eu fazer 15 dias de oração na minha casa, e meus filhos eram pequenos. E eu dizia, eu falava assim, olha, a gente pode orar assim, não precisa ser no mesmo horário, mas eu preciso que vocês ajudem o papai a orar, a igreja precisa crescer, o papai está com situação financeira difícil, e nós dobrávamos o joelho, eu, minha esposa e meus 3 filhos. Né? Antes mesmo disso, o Felipe era bem pequeno, e o Felipe devia ter aqui uns 5 anos, e minha esposa passou por uma cirurgia, e o tempo armou a chuva, né? Eu falei, filho, vamos orar aqui que a gente vai buscar a mamãe agora no hospital. E não pode chover. E nós oramos, né? E depois fomos lá, pegamos ela, trouxemos. Ele disse, viu? Nós oramos e não choveu. Então essa situação do teu filho viver o milagre, como foi falado, né, quando o pastor Silvano esteve aqui, eu assisti, que quando as pessoas não encontravam o pastor Cláudio, eles entendiam que não, mesmo que fosse um de seus filhos, o milagre iria acontecer. Porque nós estávamos certos disso. Né? Estávamos certos com o milagre. Nós tínhamos visto isso toda a nossa vida. Eles viviam isso, traziam isso para dentro de casa. Mamãe tinha o hábito de orar conosco, nos ensinar poesia, nos ensinar versículo para falar na igreja, nos ensinar os hinos, cantar conosco. Papai tinha o hábito, se faltasse luz, então, naquela época faltava muita luz. Eita. A gente sentava com violão Assim, de uma e vela. fazia, Silene fazia o contrato, mamãe, Silvânia, soprano, você vai fazer o tenor. Aí a gente pegava umas colheres, um pegava qualquer coisa para Passava bater, tempo fazendo culto e em nós casa. fazíamos o culto. Né? Nós cantávamos, era sempre motivo de pegar o violão e cantar. Né? Tinha o manezinho saudoso, pastor Manuel Lucas, né? Da Assembleia de Deus, chegava lá em casa, era motivo de todo mundo se reunir para cantar. Então essas coisas são importantes, levar a igreja para casa. A Bíblia diz assim, ó, ensina o menino que deve andar. Como que você não tiverá dele? Mas como é que ensina? Sentado à mesa,
andando no caminho. Às vezes nós jogamos bola com os nossos amigos, mas nosso filho não vai no campo. Mas é no campo que se leva o filho, não é o amigo. O churrasco não é com os amigos, é com o filho. As coisas bonitas da vida ela tem que ser partilhada com o filho. O filho não quer ser outra pessoa, a não ser igualmente o pai. Né? Então, quer dizer, essa é a minha experiência e é a minha palavra em relação aos pais. Poxa, meu filho é tão desobediente. Comece a amá-lo intensamente. Ame-o todos os dias. E, de repente, mamãe que está me escutando, me vendo, tu pode dizer o seguinte, uma hora tu pode abraçar o seu filho e dizer, filho, posso fazer uma oração com você? Às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Que o seu filho gostaria de receber um abraço, que às vezes ele tem recebido algumas censuras, mas ele gostaria de repente que tu pegasse por trás, ele abraçasse e disse, filho, vou orar com você agora. E quando tu começares a orar e a falar para Deus o quão importante é o teu filho, sabe que o Espírito Santo encontrará lugar nesse coração. E a Bíblia diz que Deus não recusa um coração quebrantado. E o milagre vai acontecer. Muito forte, né? Eu me emociono. Eu fico... É só Jesus. Aí eu entro no trono. Não sei se vai encerrar esse podcast aqui, esse episódio, vai ser pecado, né? sem dar lugar. Não sei se vai encerrar sem dar lugar. Porque o céu tá ficando baixo aqui. Eu não sei brincar não, bicho. Não sei brincar. Mas aqui, é a paixão pelo ensino. Quando foi que despertou isso? Na realidade, eu com 14 anos eu era o professor dos adolescentes, do grupo de juniores adolescentes na Assembleia de Deus em Barra de Fátima. A minha tia Déia era a professora, nossa professora. E quando ela saiu, ela disse, olha, o seu Banis pode assumir. Eu não era batizado, mas comecei a dar aula para a minha classe. E quando depois que nós viemos para a Igreja Missionária de Filadélfia, que o papai tinha nos gestado lá, né? E então nós demos continuidade, porque ele precisava de obreiros. Os obreiros que ele tinha eram os filhos, que eram todos crianças, todos adolescentes. Então, você dava aula para as crianças, dava aula para quem precisasse. Se ele faltasse, você dava aula para a igreja. E ele sempre gostou da escola bíblica dominical, porque o papai sempre foi preocupado com a escola bíblica dominical. Inclusive, hoje encontrei um certo senhor, irmão Daniel de Souza, é isso mesmo, da Assembleia de Deus de Santa Rita. O papai foi o fundador do coral da Assembleia de Deus de Santa Rita, no tempo de Antônio Elzinho, ele era membro lá. Então o ensino sempre esteve muito preso. É importante dizer também que recebi alguma influência do saudoso reverendo Luiz Pinto de Souza, com quem trabalhei durante 2 anos como secretário, né? na AMI, Associação Missionária Internacional de Igrejas Evangélicas. E ali nós trabalhávamos e eu era responsável, era o diretor do departamento de ensino. E nós tínhamos muitas pessoas que estudavam conosco, que nos orientavam. Né? O pastor Luiz era um homem muito sábio, falava 6 idiomas. Para vocês terem uma ideia, nas áreas humanas, uma vez ele foi fazer uma faculdade que precisou fazer apenas uma matéria. E ganhou seu certificado. Quer dizer, o homem era muito culto. E essas coisas, querendo ou não, ele era muito amigo de papai, né? Essas coisas, querendo ou não, te influenciam, né? Mexe contigo, faz você pensar. Quer dizer, nós tínhamos a referência do nosso pai, tivemos o espaço para fazer, mesmo na Assembleia de Deus, né? Onde nós estávamos com o nosso tio, pastor Manuel Lucas, né? Tem até hoje a igreja lá, o pastor hoje é o pastor Alberto, né? Pastor Alberto, que está no lugar de primo, casado com a Elisama, filha do nosso tio José Reis, que era pastor também na igreja. É uma família de pastores. Eu estava fazendo uma análise esses dias. Os pastores da Assembleia de Deus são mais ou menos uns 11 na família, entre os mortos e vivos, né? Só da Assembleia de Deus. Fora ancião da casa de oração, né? Reverendo presbiteriano, pastores da Filadélfia. Nossa família é uma família de ministros. Isso, quer dizer, isso tudo influencia, isso tudo mexe com a gente. Então o ensino acaba sendo uma coisa natural, tanto que lá em casa todos se preocupam com essa parte de ensinar. Papai mesmo não tendo muito estudo, mas papai era bem autodidata.
autodidata, muitas Ele era autodidata, fez o segundo grau dele, já era casado, né? já era pastor, né? Mas a gente ficava sempre vendo, ele estudando o inglês, porque ele foi gerente de uma loja em Copacabana, então ele sempre se preocupando em melhorar o seu inglês, né? E essas coisas. Tinha uma escrita diferenciada. Tinha uma caligrafia fantástica. Acho que era o único canhoto lá de casa, Ele era o papai, né? Era o único canhoto. Foi o único canhoto, né? E ele tinha eu tenho orgulho de ter a carteirinha de membro da igreja ainda com a assinatura dele, né? Eu também tenho. Com a assinatura que a gente ficava... Caraca, ficava louco. Como é que ele fez a assinatura? É. O único que conseguia mexer um pouquinho com a assinatura, que escrevia mais bonito lá, é o pastor Silvano, né? O pastor Silvano herdou esse negócio. Eu tinha mania também de ficar mexendo na assinatura dele. Então, mas ele já fazia, ele valorizava o inglês numa época que hoje alguém buscar o inglês é algo comum. Mas isso aí, eles buscar o inglês é o quê? Em 80? Não, na década de 70. 70? Na década de 70. Sim. Por causa dessa necessidade. E, bispo, agora a gente vai caminhando mais um cadinho aí. E o casamento do senhor? Como é que o senhor conheceu aquela que o senhor fez aquela declaração? Na realidade, a coisa não começa há 24, há 26 anos Vou fazer um adendo nessa parte aí. Faz. Eu olho pro Capo Espelho assim, eu gosto de quando dar uma moralzinha pra ele. Mas esse camarada, rapaz, isso fazia um alvoroço por onde passava, que só Jesus tem misericórdia. Um arrebatador de coração. Você entendeu? O bicho era Esse sorriso bonito, os dentes abertos, né? Sorriso com os olhos. Aí, rapaz, é uma coisa de louco. Sempre tinha alguém de coração partido na nossa porta. E ele, assim, que ele não namorava, pastor. Que ela tem que ficar sabendo, não, né? não namorava. É porque justamente o menino não aceitava a rejeição. Se apaixonando no momento da aflição, não é verdade? Não é verdade. E aí foi nesse processo. Mas o que acontece? Então, a minha esposa, né, foi uma promessa de Deus. Assim que eu aceitei Jesus, ou assim que eu me batizei, havia sempre uma oração, uma vigília na Rua Vitor. Rua Vitor. Pastor Samuel de Oliveira, meu saudoso tio, de outra Assembleia de Deus, né? Que é pai do saudoso pastor Chael, pastor Osés, pastor Abinadab, né? Nosso tio, né? Miqueias do trompete, né? Então, eu estava nessa oração. E eu não sei se o Paulinho é vivo hoje, mas Paulinho é um homem que Deus salvou. Deu ele um casamento, trouxe ele da prostituição. E Paulinho estava lá nessa vigília. E Deus começou a falar pela boca de Paulinho a respeito do meu ministério e do meu casamento. Como é que uma pessoa de 16 anos de idade, Deus vai levantar alguém para falar sobre o casamento e o ministério? E foi fantástico porque às vezes eu queria namorar e o Senhor... Aos 20 anos me apaixonei por uma moça. E fiquei muito apaixonado por uma moça. Mas sabendo que, poxa, não vi aquela direção. E interessante que uma certa vez eu estava na oração da irmã Irene, uma Senira, lá perto do Rocha Sobrinho, perto da linha. Era uma oração em sextas-feiras, o dia todo. E eu estava lá e a irmã, vamos ouvir a irmã fulana. Não vou citar nomes, né? Porque... E eu lembrei da moça, eu citei o nome todo da moça para o Senhor. Eu não sei se Deus tomou alguém no fundo da igreja. Eu não sei se eu ouvi o Senhor falar, mas a voz dizia assim, não é da minha vontade. Quando for eu te revelo. Eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos por aí. E todas as vezes que eu começava a querer namorar com alguém, começava a namorar, eu entrava em depressão e o Senhor falava assim, não adianta. Aos 27 anos, foi fantástico, porque aos 27 anos, eu namorava uma moça e eu cheguei num outro trabalho e um amigo nosso, né, pastor Jorge, ele disse assim, você quer casar, né? Se você quiser casar, você pode casar. Mas Deus não está nesse negócio, não. E aí? Cheguei num lugar
uma irmã lá em Parque Santana. Fui pregar nessa igreja. Era muito amiga de Sirlene. E a irmã falou assim, olha, Barão, tua noiva está para nascer. Eu com 27 anos. Jeová. Ô Cristo! Ô Cristo! Forte, não é forte? E o fantástico é que eu dirijo igrejas desde 20 anos de idade. E fazendo esse trabalho de avivamento, com revelação, Deus curando, caroços sumindo, pessoas manifestando na rua, entrando manifestadas dentro da igreja, e as pessoas todas achando que eu era casado, né? Eu era solteiro. Aconselhando casais, sendo, na realidade, usando meus pais como referência para aconselhar os casais. E esses dias, inclusive, fiz um comentário no Facebook de uma família, e o rapaz colocou assim, Pastor Sebanias, o pastor que não deixou a minha família ser destruída. Forte. Existem pessoas colhendo da bênção que foi derramada naqueles dias. Né? E foi fantástico, porque com 27 anos, agora, como é que espero alguém nascer, cara? Mas a Bíblia diz que você tem que compreender as coisas de Deus. E eu fui convidado para ir à América em 97, com um amigo meu. Eu falei assim, vamos para a América, gente. Ele ficava lá 9 dias, né? Uma semana eu ia lá só para pregar ou para orar para alguém. Pastor, você pode vir que posso. Aí ele ia lá, orava, daqui a 15 dias estava em casa. E ele falou comigo, rapaz, estou sem dinheiro, não tem dinheiro não. Isso não é problema, rapaz, vamos embora comigo. E eu tentei o visto, nada. Depois tentei o visto de novo, o camarada olhou para mim assim e falou assim, olha, nada me impede de dar o visto, mas eu não posso te dar. Coerência. Se nada te impede, por que não pode dar? Eu botei, tá bom, fui embora. Em novembro de 96, eu estava num culto, num terreno da missionária Rutinha, lá na Cerâmica do Areal. Né? Ela que nasceu naquela época, eu apresentei a Vitória. Olha, estou ficando velho. E eles frequentavam lá, e dava 300 pessoas. Teve vez de ter 300 pessoas naquele terreno. E eu lembro de um certo pastor, o pastor Isaías. Ele falou assim, irmãos, eu via pastor Sebanias no Chile, na Bolívia. Os irmãos sabem. Só tinha um detalhe, irmãos. Ele estava casado com pessoas. Ninguém me via com ninguém. Irmãos, daqui a 3 meses Deus dá a noiva dele. Eita. Isso foi em novembro. No mês de agosto eu estava na Assembleia de Deus Cerâmica e o pastor Adilson Faria, né, ele pegou uma Bíblia pentecostal minha e falou assim, eu só te pago se você pregar na minha igreja. E fui na igreja dele, vendi Bíblia para todo mundo. Então, no mês de dezembro, eu estava ainda cobrando as pessoas e fui procurar o pastor Adilson. E disseram assim, ele está na classe de catecúmenos, está preparando o pessoal que vai se batizar. Chegando lá, uma certa moça chegou assim, posso falar contigo, evangelista? Pode. O que você quer? É sobre a Bíblia que o irmão me vendeu. Quem era essa moça? Vânia Cristina. A moça que estava para nascer. Que o batismo implica em novo nascimento. Ela tinha se convertido tinha poucos meses, e o fantástico é como ela se converteu. Né? Isso é outra história. Então, quer dizer, ela estava para nascer, mas eu só ouvi ela falar, também não passou nada na minha cabeça, não lembrei da revelação. E no mês de janeiro de 97, dia 25 de janeiro, eu estava lá de novo naquela igreja. Quem estava fazendo um trabalho de avivamento pela manhã? Pastor Salomão. E eu cheguei lá numa Assembleia de Deus ainda bem ortodoxa, bem conservadora. Cheguei onde eu peguei a roupa do Cláudio. Nem sabia disso. A calça do Cláudio, a camisa do Cláudio, tênis do Cláudio, tênis do papai. Aquele uniforme que tu usava na sua Martins. Ah, sei, essa camisa cinza. Isso, eu usava muito aquela peguei. E tô eu lá, todo um pouquinho maior do que o Cláudio na época. Né? Momento forte. Momento forte. Aí chega o pastor, evangelista. Eu falei, pastor, como é que eu tô? Ô, pastor, os irmãos, rapaz, vem pra cá ajudar. E foi ele me pedindo para ajudar o pastor Salomão a trabalhar, orar pelas pessoas, né? E era para nós importante demais, porque o pastor Salomão era o mentor do nosso saudoso pai. E agora estava eu ali também ajudando. Quer dizer, isso era muito gratificante.
Fui embora para casa, à noite o Senhor falou comigo que eu tinha que voltar naquela igreja. Meu Pai do céu. Eu falei para minha mãe, mãe, vamos lá no Figueira? Porque era difícil para ir em Figueira. Né? Não tinha condução. Sim, difícil. E eu fui. Cheguei lá exatamente, você sabe que a Assembleia de Deus tem hábito de dar meia hora antes de terminar o culto, a mensagem. Sim. E eu cheguei exatamente mais de 8 horas. Quase na hora da mensagem. Quando eu subo no púlpito, o pastor, o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, pastor, Deus mandou vir aqui. É o vice-presidente, o pastor Galós. Você vai casar aqui, rapaz? O pastor, Deus mandou vir aqui. E aí o pastor Edilson olhou e falou assim, irmãos, vamos orar, porque vamos passar para o pregador. Ele acabou de orar e ele disse, está aqui o microfone. Se Deus mandou você aqui, é para você pregar. Foi realmente algo tremendo. A unção de Deus tremenda. Quando o pastor tinha passado no gabinete, Deus revelava do púlpito, era forte. No outro dia eu estou em casa. Cumprimentei todo mundo, cumprimentei a minha futura namorada e fui embora para cá. No outro dia estou orando às 3 horas da tarde. E o Senhor fala alto e claro. Vai falar com ela. Não pode deixar passar de amanhã. E eu vou te confirmar amanhã de manhã na oração. E no outro dia eu tinha o hábito de ir lá na pastora Sônia, né? E era uma igreja que tinha cerâmica, que é uma mulher que nos abençoou muito, dei custologia lá, cheguei a assumir a igreja lá para ela poder viajar. E tinha uma missionária lá, que eu não me lembro mais o nome, e ela chegou para assim, pastor, irmão, eu via o anjo que chegou de ti, te entregou algo e disse que é um presente. Eu recebi meu presente agora. Fui para casa, tomei banho, botei uma roupa, né? E parti para casa da irmã Vânia. Chegando lá, gente, ela saía todos os dias de madrugada. E ela fazia estágio no Rio de Janeiro, então ela chegava quase meia-noite em casa e saía de madrugada todos os dias. Só que ela estava de férias e aquele era o último dia de férias dela. Por isso que não podia deixar. Né? Tá vendo? Não pode deixar passar de amanhã. E eu cheguei, bati no portão e falei assim, ela olhou, não vim falar da sua Bíblia, eu preciso que você me dê um pouquinho da sua atenção. Ela, por favor, entra. Tinha uma mesinha de concreto no quintal, um banquinho, nós sentamos, e eu contei essa história para ela e disse assim, eu vim aqui para você, pedir você para casar comigo. Nem namoro? Ela falou assim, mas como? A gente nem se conhece. E ela riu. Né? O fantástico não é isso, que eu cheguei, isso foi na terça-feira, no domingo eu preguei aqui na sede, e eu cheguei e contei no púlpito, irmãos, eu encontrei a minha esposa. E aí a saudosa irmã Kelly disse assim, e aí, pastor? E aí, evangelista? Evangelista? E aí, evangelista? Ela disse assim, não disse assim, não, mas vai casar comigo assim mesmo. Foi Deus que falou. Já que me perguntou. É forte. Quer dizer, e nós namoramos, eu construí uma casa, né? E nós casamos. E fantástico que eu assumi a igreja, eu fui pastor da igreja, e ela, nós não tínhamos casados, né? E mesmo assim, ela estava comigo ali naquele dia. E nós estamos aí para a glória de Deus. Eu acho fantástico que eu estou em Valadares hoje. E a gente sempre programa o dia que ela não me se mover. Eu sei que ela estará comigo. Porque quando Deus me mandou para Valadares, eu estava cursando um mestrado aqui no Rio, matriculado, fazia psicanálise. Cheguei lá para levar um pastor para lá. E quando Deus falou comigo assim, é você que fica, que eu conto para ela, ela disse assim, então nós vamos ficar fazendo meus cursos. Problema seu. Deus mandou ficar, a gente fica aqui. E eu vim embora para poder passar a igreja, levar a minha mudança. Ela só voltou 3 meses depois para despedir da família dela. Então, quer dizer, é muito bom quando nós aguardamos no Senhor, porque Deus só dá presente, né? E aí eu estou casado com aquela mulher que, vou te contar detalhes, fica difícil ficar sem ela. A mulher é santa, a mulher de Deus, mulher de Deus. Toca uma canção, então, que
quando o senhor está assim, longe, vem pro Rio, ou quando o senhor vai pro Brasília, Ih, o Jesus. senhor lembra dela assim, saudade da Vaninha. Aí o senhor tem uma canção. Não tem essa canção. Não tem uma canção Não, que o eu senhor ligo lembra? pra ela. É. Tem aquelas músicas românticas, eu gosto de passar pra ela, né? Essa deixa abaixo, né? Essa deixa quieto. Mas uma canção que marcou, pode ser do senhor ou de alguém, que marcou o casamento, a história de vocês. Que marcou o nosso casamento. O casamento, a história, a vida. de É que na vocês. realidade eu fazia poesias. Então quando eu queria falar com ela do meu amor, eu escrevia poesias. Dá pra cantar um pouquinho? Não tenho nada aqui, né? Não sei nada aqui, eu só escrevia. Eu tenho Tá no tudo papel, guardado, no eu tenho tudo papel. guardado, né? Eu tenho guardado sobre o plebeu em busca da princesa, tem um bocado de coisa assim, né? E é bacana, porque isso enche o coração. Eu gostava de fazer acrósticos, poemas enormes, porque na realidade marcou o coração, né? Marca até hoje. E eu louvo a Deus porque cada dia que passa eu continuo amando, eu a amo mais e mais, e a coisa é fantástica. Eu falo assim, gente, como é que pode? Eu falo para assim, poxa, eu tô casado tem 22 anos, eu tô te amando mais ainda. Né? Ela ri, né? A chama quente ainda, né? É claro, mas porque foi Deus que deu. Agora a gente sabe que mesmo Deus dando, né, é importante aquela mesma ideia do romantismo. Sim. E nós tivemos uma boa escola. Sim. Porque nós tivemos uma boa escola. Papai era terrível. Papai era terrível. Entendeu? Eu, papai, Só para fazer uma adenda aqui nesse sentido aí, né? Rapaz, e isso serve de lição para você que está na sua casa, que é casado, né? Que tem seu relacionamento. Tá fraquinho? Por que não? Porque hoje, meus irmãos estão aqui, eles são testemunhas disso, né? E... Olha pra câmera da verdade, irmão. vou Aquele falar para você que está me ouvindo aqui. sentadinho lá. Eu tive que ver minha mãe, depois de meu pai já falecido, dizer assim, quantas vezes Cláudio quis dançar comigo e eu não quis dançar com ele. Porque meu papai tinha essa maneira festeira, né? Celeste, vem dançar comigo. Ele pegava a Celeste. E Cláudio, para com esse negócio, Cláudio. até que na igreja mesmo, né? Que na igreja. Mineira que era. E depois, a cama vazia, o velho já não estava mais ali, ela dizia assim, O que eu vou fazer agora? Quantas vezes Cláudio me chamou para dançar e eu não fui? Não, é assim, o que eu vou fazer agora? Que o Cláudio foi embora. Assim, Como é que eu vou viver? E ele queria, que ela falava assim, Cláudio me chamava para dançar, eu não queria dançar com o Cláudio. E agora eu queria dançar com o Cláudio está aqui. Isso é muito bom, né? Isso é muito... Mas eu vou cantar uma musiquinha aqui. Que eu gosto. Tudo não passou de um sonho infantil que em minha cabecinha de menino no passado existiu. Tudo não passou de um sonho infantil que em minha cabecinha de menino no passado existiu. O mundo sempre era lindo, tudo era maravilhas mil. As coisas para mim eram tão belas, ó sonho meu. Sinto saudades, não sei nem mesmo o que aconteceu. Talvez tenha crescido, até mesmo esquecido dos sonhos meus, sonhos meus. Tempos tão lindos, tempos de guri. Não tinha problemas, sofrimentos nem dilemas. Parecia tudo ser feito pra mim. Tudo não passou de um sonho infantil que em minha cabecinha de menino no passado existiu. Tudo
nessa espera toda, eu ficava, que conflito, porque você cresce, né? E você quer a sua companheira, você quer, não tem jeito, né? Adão não dá para viver no jardim sozinho. E aí, essas foram uma das músicas que vieram no meu coração. E tem aquela também, Ao Visto Céu, que é muito parecida. Quando você compõe durante muito tempo, né? Não é que a gente compõe uma música junto, né? Compomos. É uma música de oração. E aí... Mas eu não tenho ela aqui, eu tenho cantado, está tudo escrita. Aí São muitas músicas. São muitas Aí, músicas. quando você tem esse hábito de compor desde muito cedo, é engraçado, você consegue perceber os períodos musicais no Pastor Sebanias, né? Então você ouve uma música como essa assim, depois você vai ver o Livre, ou vai ver uma música... Não sei porquê. Tu vê que são períodos de estilos distintos, porque você compõe, sei lá, Dependendo do teu estado de alma. Já compondo desde quando? Primeira música? Eu acho que eu componho antes de ir para o exército, uns 17 anos, por aí. Né? Tinha assim, 40 anos de composição. Eu sei. Nem me lembro mais. Tem que ver as letras para poder cantar, né? Mais ou menos quantas músicas, senhor? Não tem muitas, não. Tem algumas. Né? Eu não contei. Até hoje não parei para contar. Tem uns 2 cadernos lá guardados. Né? Quer dizer, são estilos bem diferentes, né? Tem uns estilos assim, anos 70, 80, anos 90, né? Tem estilos um pouco mais clássicos, menos clássicos, mais popular, e assim vai. Mas vamos... a gente vai gravar um episódio com o senhor e o pastor Silvano, o pastor Cláudio. Eu vou estar de intrusão aqui, papagaio de pirata. A gente vai dar uma vazão maior para essas canções, a parte musical. Mas eu queria entrar aqui, que a gente já caminhando aqui para meio-dia para tarde já. Deixa eu só fazer um importante, assim, tem um período do pastor Sebanias que seria importante ele falar aqui, assim, ele teve ajudando um ministério assim, na Igreja do Areal, né? Isso. E foi algo muito impactante para a região, para o bairro lá. Rapaz, vou te falar, eu nunca vi tanto Sebanias na face dessa terra. Que o camarada queria andar igual ele. Camisa, gravata. Eu tinha um problema de Fez estresse. um montão de discípulo. Eu suava muito. Podia estar o frio que fosse. Eu sentia um calor, então eu andava com a toalhinha. Podia estar o frio. Rapaz, ele fez discípulo. Naquela década de 90 que apareceu gente com toalhinha. Né? Porque foi algo tremendo. Foi 2 meses, 15 dias, foram 42 pessoas, parece, batizadas com o Espírito Santo. Foi até batismo nas águas eu fiz naqueles 2 meses e 15 dias. Né? Na realidade, pastor Manuel de Souza, pai de pastor Neemias, ele pediu para que eu pudesse assumir a congregação para pastor Neemias casar. Né? E foi tão interessante porque eu gosto de usar terno. E o pastor Neemias, quando chegou, ele falou assim, rapaz, você botou terno nos meninos? Eu falei assim, rapaz, eu falei para isso que é show, que é bacana. E os caras usavam os ternos. Bando de menino, tudo igual você brincaria de bando, rapaz. De cópia. Tudo igual, e fala igual, e nós, e toalhinha e tal. E foi muito bacana, eu acho bacana, foi um momento muito importante para mim, né? Porque eu precisava também, porque existe um momento da vida da gente que ele precisa de um refrigério. E Deus levanta pessoas, Deus levanta lugares para você ser abençoado. É mais para a gente do que para os outros. É mais para a gente do que para os outros. Na realidade, aquele foi um momento para que Deus tratar comigo, Deus me abençoar. E usou o pastor Manuel de Souza, usou o pastor Neemias, e foi muito forte naqueles dias, né? Porque durante essa caminhada toda, existiam momentos de muita tristeza no nosso ministério, de muitas angústias, não somente para o ministério, como também para a nossa vida pessoal. Eu me lembro que em 84, um certo moço chegou na nossa igreja e ele se dizia de uma determinada cidade, não vou entrar em detalhe, né? E ele participou do culto. No outro dia chegou a notícia, a igreja foi incendiada. Pastor Cláudio, na terça, como ele trabalhava, ele foi trabalhar segunda-feira, ficamos sabendo da notícia segunda-feira, terça-feira ele fez a ocorrência policial e tal. Depois a senhoria veio nos procurar e falou assim, quem incendiou a igreja foi aquele moço que estava na sua igreja. Quando ele viu que nós chegamos, ele abandonou tudo.
quer dizer, mas isso já tinha queimado uma estante que tinha alguns livros, alguns documentos da igreja, alguns bancos aqui, os bancos de ônibus, alguns bancos de ônibus, né? Isso foi um momento muito triste, né? E o interessante é que ele apresentava como se fosse cristão, né? E ele questionou muito, né? Ele falou, poxa, se nessa igreja e tal. E isso foi um momento marcante, né? Quer dizer, houve esse momento que nos chocou, né? Agora, um momento fantástico foi quando nós começamos a fazer os trabalhos nos lares, né? O pastor Cláudio querendo construir a igreja e nós deixamos aquele salão alugado e começamos a trabalhar nas casas. O pastor Cláudio fazendo culto nos quintais, né? Manjacira. Pessoas que têm que ser lembradas, né? Manjacira, o seu Raimundo, seu Raimundo Padre Jeremias, né? Quer dizer, foi muito importante, foram dias muito marcantes. E o dia para nós começar a nossa inauguração do 89 no nosso templo. Saímos lá do Carmari do Caiçara, todo mundo pulando. Pastor Eliette, então, ele sabia que igual o moleque pulava, né? Ele era um garotão que devia ter uns 18 anos, não sei lá quantos anos ele tinha. E ele pulava de alegria e nós viemos fazendo aquela caravana, quer dizer, momentos de felicidade. Mas foram momentos muito difíceis, porque naquela época, dependendo da igreja que estava próximo de ti, eles não te viam como cristãos ou como irmãos, viam mais como primos, né? Tinham pessoas que não te davam a paz do Senhor. Por aí. De segundo grau, né? De segundo, terceiro grau, né? Quer dizer, mas foi bênção demais, foi bênção demais. Meu bispo, e vamos lá agora para a parte mais séria, né? Agora a parte mais séria. Que momento, hein? E quando foi que Deus falou com o senhor, se falou, quando o senhor percebeu que Deus usava com curas e milagres? Na realidade, a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que crê pode expulsar demônio. Nós aprendemos esse negócio. Na realidade, foi só nós vivíamos o discipulado vendo isso. Quer dizer, Cláudio não teve opção, Silvano não teve opção, Eliette não teve opção, o Cláudio era o mais novo de todo mundo. Se o pastor Cláudio não tivesse em cada, ele mesmo, um molequinho, com 13, 14 anos, para expulsar demônio dos vizinhos. Vou contar uma dessa aqui agora. Agora eu sou obrigado a contar essa. Porque lá em casa era assim, né? Desde novo, 3 anos de idade, eu já via isso. Manifestava demônio na rua, pastor Cláudio, não importa a hora, 3, 4, 5 horas da manhã, eu ia bater lá. O demônio pegava a mulher e subia no estrado do telhado, lá, coisa de louco. Aí, beleza. Aí, papai, já cansado, já ficava difícil, às vezes. Aí, o bicho pegava, chamava, Sebaninha, aí Sebaninha, eu ia pro Sebaninha lá, fazer. Sempre tinha alguém em casa para cobrir, né? Até que o dia que não tinha ninguém em casa. Só tinha quem? Aí eu olhava pra minha casa, vem você mesmo. Eu falei, não tem pra onde correr, a gente aprendeu a fazer esse negócio, tem que ir lá, expulsar o demônio. Né? Fomos lá pra expulsar o demônio. Aí depois ele apareceu, ele chegou lá, junto lá, vai lá socorrer. Porque o bicho pegava, vai lá socorrer. E aí fizemos uma oração na casa do camarada lá, e um demônio por Wi-Fi, rapaz, nunca tinha visto aquilo. A pessoa tava lá no outro vizinho, um demônio manifestando aqui, não, fulano de tal, uma ligação, vamos cortar essa ponte no meio aqui, vamos desligar esse receptor aqui. Então, quer dizer, a gente aprendeu a fazer isso, porque na realidade você aprende, eu estou discipulado. Aí depois você começa a ter experiências com Deus. Por exemplo, eu fui para Camilo Soares e aí o Senhor começou a usar-me para orar para as pessoas por divina revelação. O Senhor começou a me dizer quais eram as enfermidades que estavam nas pessoas. É isso aí, eu vejo assim, se eu estar no culto, daqui a pouco... E achava interessante que eu lembro que quando estava no Areal, a pessoa me pô, a gente estava no aniversário, a pessoa cantando parabéns para você. Eu falei, gente, peraí, quem está sentindo isso assim, sempre? Porra, até aqui, eu falei, rapaz, Deus quer curar, independente. Você está cantando parabéns, você está cantando música, Deus quer curar, né? Então, quer dizer, Deus começou a nos usar desta maneira também. Porque às vezes tem pessoas que precisam de algo especial. Gente, como é que ele sabe? Eu me lembro que foi uma vez um pessoal que eram kardecistas e eles ficaram encantados. Gente, a operação invisível que ele faz, puxa, porque
porque na realidade você fala a enfermidade, a pessoa vem na frente e a enfermidade some. O caroço some. A dor acaba, a perna estica. E aí o cara fica assim, pô, como? Quer dizer, Deus, isso é coisa de Deus, né? Então isso aí já foi um pouquinho mais para frente. E aí, e com isso Deus vai fazendo coisas tremendas, porque a tua fé também vai agigantando, né? Vai aumentando, e você vai vendo sinais, os caroços vão sumindo mais frequente, né? E assim por diante. Isso acontece por transferência. Quando eu morava em Valadares, né? Na época eu fui para Valadares, né? E aí ele foi para Valadares, ficou em casa um tempo lá, né? Aí, eu não sei, tem pessoal, vocês vão olhar para nossa cara, achar que a gente está um pouco acomodado, e falar assim, vamos fazer umas 72 horas de jejum? Hoje a gente faz 72 horas de jejum, mas naquela época, para mim, foi a primeira vez. Vamos fazer 72 horas de jejum, 72 horas. Era mais barato, né? Nós terminamos a entrada de ano, não foi? Ah, hoje foi uma coisa assim, né? Fechamos E a entrada aí, de ano, só do e céu. aí, eu me lembro que depois, nesse minuto, teve uma quarta-feira, e aí, pô, ele não tava na igreja nesse dia, né? E foi, pô, igual a mesma coisa. Essa de no coluna, eu falei, ih, o negócio funciona, viu? Aí viu o pessoal no grupo de coluna orando, expulsando, eu falei, rapaz, o negócio é passa por transferência, só começando a andar como o negócio Mas funciona. aí o discipulado, a capa passa. E o grande detalhe é que se você faz exatamente aquilo, usa o teu discípulo, o teu mestre como um bom discipulador, se você usa o exemplo dele, se Elias faz 7 milagres, Eliseu faz 14. Imagina se Geazi, né? Se ele é tal qual Eliseu foi com Elias. Ele ia fazer quantos? 28 grandes milagres. E era um cara de visão, só não tinha caráter. Não tinha caráter, então se perdeu. Quer dizer, então essa ideia do imitar, do trabalhar, do sentido de fazer igual, ela só faz crescer o reino. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ele me ensinou, estou passando para vocês, se vocês fizerem. E Jesus ainda vai dizer assim, ó, farei sinais maiores do que estes. Assim como Eliseu fez sinais maiores do que Elias. Sim. Quer dizer, então você vai observar que Elias bate a capa na água e Eliseu faz a mesma. Deus de Elias. Elias ressuscita o morto. Eliseu também ressuscitou o morto do mesmo jeito. Então, quer dizer, é o fator do discipulado. O camarada abraçou a ideia. Oh, não tem jeito. A sensibilidade vem igualzinho. E você vai ver nos grandes ministérios que tem aí, pois por que o camarada fala igualzinho o pastor dele? Ele não fala igualzinho, não, ele só assimilou a unção. Ele só é a extensão daquilo que Deus deu a alguém. Assim como Moisés recebeu o Espírito Santo, e que do mesmo Espírito que estava na vida de Moisés, foi transferido para 70. Forte, né? E os caras profetizavam. Quer dizer, do Espírito, da unção que estava sobre Moisés, foi repartido para 70. Quer dizer, essas coisas, elas, quando se quer fazer que tem alguém para se espelhar, não tem jeito. Os milagres viram sequências. A gente não pode encerrar sem ouvir o senhor cantar livre. Cantar livre, né? Vamos lá. Opa! Livre do pecado, agora sou livre. Cristo fez-me livre lá na cruz, quando assumiu a minha dívida, tornou-me livre. Hoje sou parte da igreja, sou de Jesus. Antes servo, agora filho e amigo de Deus. Antes condenado pelo pecado, agora sou herdeiro de todas as bênçãos que vêm de meu Senhor. Sou livre por seu amor. Livre do
Quando assumiu a minha dívida, tornou-me livre. Hoje sou parte da igreja, sou de Jesus. Sou de Jesus. Sou Parte da igreja, sou de Jesus. Nós não cantamos o Anjos do Céu, né? Anjos do Céu tem que Vamos cantar cantar, o céu. vamos cantar ela. Ai, Jesus, toma conta. Meu bispo, a maior experiência que o senhor teve com Deus? Eu tive uma experiência interessante com Deus. Nós éramos umas 4 ou 5 pessoas no monte. Não sei se o pastor Silvano estava nesse dia, se o Cláudio estava. E Deus me deu uma palavra profética. Eu pensava que era para o grupo e era para mim. E eu achei fantástico aquilo, porque eu já estava orando, as pessoas caíram, né? Já teve experiência de cair várias pessoas de uma vez só. E eu cheguei e falei assim, recebe! Quando eu falei assim, eu parei uns mais de 5 metros de distância, saí rolando um monte de Deus. E eu fiquei bêbado, embriagado, parece que eu tinha bebido Chapadão no espírito. E eu fiquei falando comigo, cambalhando, encostei nele de novo. E o Senhor me deu aquela, recebe! Eu, vup! Isso é uma experiência muito interessante, porque é muito fácil você falar ou orar para as pessoas acontecer, mas você viver, né? Você percebe que Deus não está de brincadeira. Deus só quer um cara para usar, um cara que de repente não está muito preocupado com o que as pessoas pensam. E isso para mim foi uma experiência muito forte, né? Foi uma experiência forte. E se eu fosse parar para pensar, tem muitas outras, né? Mas essa foi uma experiência marcante. Marcou. Eu vivi uma experiência também que não sei se é coisa da minha mente, eu não sei. Eu estava indo para Piabetá, eu dirigi uma oração na casa da minha irmã Silvânia, e quando você chega em Caxias, você tem que passar para o outro lado para Piabetá. E foi uma coisa interessante porque teve um dia que deu impressão, eu não sei como é que eu cheguei no outro lado. Umas coisas loucas, né? Doido. Quer dizer, tem umas coisas assim, você começa a cavar e vai lembrando, né? E essas coisas são fantásticas, porque você vê Deus agindo, Deus tratando, né? Sem contar as experiências que você fala com o Senhor e o Senhor fala contigo, né? Você está com a cabeça doida, louca, e o Senhor fala assim, hoje você prega. Hoje você faz assim, hoje você faz assim, e você vai fazer e a coisa acontece, né? Quer dizer, que outras fora os milagres, né? Só fora os milagres, né? Como eu cheguei num lugar uma certa vez, tem um rapaz na cadeira de roda, e eu tô lá orando por todo mundo e deixando o rapaz pra lá, né? E aí alguém falou assim, pastor, ele disse que vai andar aqui hoje. Se ele vai andar, então ele vai andar. E o camarada tá andando, pra glória de Deus, tá vendo? Quer dizer, foi uma experiência. Naquele momento, ele mandei ele ficar de pé, ele gritou, porque parece que jogou tudo. Mas era uma campanha de 2 dias ou 3 dias. No outro dia foram pegar ele, ele ficou de pé. E vestiram ele. Chegou na igreja, ele andou toda a igreja. Para a glória de Deus. Então são experiências que você vai ver acontecer por ti. São coisas muito bacanas. Mas o que mais marcou foi essa experiência com Deus. Deu entregar a palavra para mim mesmo e parar aos mais de 5 metros de distância, sem ninguém me empurrar, eu mesmo sei, como se fosse um vento forte que me levou, né? Isso é muito bacana. Agora, bispo, teve alguma coisa que eu quis muito e falou com Deus e Deus disse não? Eu pensava que eu ia casar com 20 e poucos anos. Né? Não faltava era pretendente, o problema não eram elas, o problema era eu. Te falei. Os corações partidos. O problema era eu. As meninas eram fantásticas, mas o problema para mim, para me suportar, como diz a minha esposa, né, com o ogro, né, para me suportar só a missionária Vânia. Por isso que eu falo, rapaz, aquela mulher tem que ser identificada. Entendeu? Olha só, escuta bem, porque ele é mó barato, Ele morou comigo 1 ano lá em Valadares, né? E eu falei assim, Vânia, você e seus teus 4 meninos, que são 3 filhos, mais ele junto.
Eu amo vocês e seus 4 meninos, porque, rapaz, era uma paciência, uma virtude de... Não, ela Eu falei- realmente tem essa Eu falei, rapaz, só Jesus mesmo pra te dar essa mulher mesmo, porque tu não merece, não. Mas na realidade não merecemos nada mesmo, é tudo por graça. É graça, Eu só mas espero que você acredite, né? Eu acreditei, pô. Então, quer dizer, Porque rapaz, eu gosto de sambania, né? Assim, e em casa, né? Então eu tô meio despreocupado, tá sempre pensando uma coisa, a mente tá sempre desligada, né? Alguma coisa da igreja, da obra e tal. E a missionária Vânia é aquela que vem aparando atrás ali, organizando as coisas, vendo os meninos e tal. Ele vai fazer esse educador, ele melhorou bastante, eu acho que eu vou melhorar mesmo quando for pro céu, entendeu? Aí vai ficar Porque perfeito. eu acho que eu não melhorei nada, não. A gente vai ficando velho e vai pegando manias. Ai, Jesus. Por falar em céu, vamos de A Vista o Céu? Hã? A Vista o Céu? Vamos lá, vista o céu, então. Ó. Avista o céu, onde luz, estrelas têm o seu lugar. Tem coronavírus essa canção, né? Que fantasia traz a noite de lua, a nossa mente e o coração. Avista o céu, onde o sol começa cedo a brilhar. As crianças pensam logo em brincar. Vejo como Deus é bom. Como é lindo, como é lindo o céu azul, olhando pelas ruas, o guri com sua pipa empinar. Tudo é lindo, tudo é lindo quando começo a pensar que só Jesus, o Salvador do mundo, tem a vida pra me dar. Laia, 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 laia. Como é lindo o céu azul, olhando pelas ruas, o guri com sua pipa empinar. Tudo é lindo quando começo a pensar que só Jesus, o Salvador do mundo, tem a vida pra me dar. Que só Jesus, o Salvador do mundo, tem a vida pra me dar. Que só Jesus, o Salvador do mundo, tem a vida pra me dar. Marca registrada por samba nesse finalzinho. Meu bispo, pra gente encerrar, se eu olhasse ali pra nossa câmera ali, não sei se eu quiser deixar uma palavra, se quiser orar, Deus para falar, revelar pro Senhor e agora o Senhor faz. Tem uma palavra que está falando muito no meu coração. Salmos capítulo 23, versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando eu olho esta passagem, eu me lembro de José, diante dos seus irmãos, todos sentados à mesa. Quando José se revela, seus irmãos dizem um ao outro: ele agora irá nos matar. E José então diz: não, quando vocês me venderam e eu vim para o Egito, na realidade Deus pensava em preservar a nossa família. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim:
Deus vai te exaltar e você vai passar para os seus inimigos e você vai mostrar para eles quem é Deus. Na realidade, Deus não tem nem interesse que você venha, que a sua soberba venha aparecer. O interesse de Deus é que tu sejas como uma ovelha. Davi era pastor de ovelhas e assim como ele amava as suas ovelhas, ele se comporta como uma ovelha e ele espera que tudo aconteça por uma atitude do pai em cuidar, do pastor em cuidar. O nosso Deus é o nosso pastor. E Davi sempre se colocava como aquele que dependia de Deus. Dependia de Deus para o exaltar, dependia de Deus para o alimentar, para levar as águas tranquilas, para corrigi-lo, assim como fez quando ele peca, traz o profeta e diz a ele: você pecou. E ele diz: olha, ele tem uma vara e um cajado que me consola. Como poderia uma vara consolar? Bem, naquele momento das varadas, às vezes nós reclamamos, mas quando se passam os dias, vemos que na realidade as varadas, os problemas, as lutas, as adversidades aconteceram exatamente para que nós não caíssemos no vale da sombra da morte. É forte, né? E o cajado que nos socorre. Davi, ele estava dizendo: Senhor, eu quero muito continuar sendo ovelha, não sendo a águia. A águia, ela vê, mas é um animal de rapina que devora, é um animal predador. O Senhor nunca te comparou à águia. Ele disse que se você confiasse, você seria como as águias que voariam às alturas. Mas quando se fala de caráter, ele fala de um animal que enxerga pouco e que é obrigado a andar um pertinho do outro para que não venham se perder. Ele fala de um animal que depende do pastor para livrá-lo do lobo, do urso. Até para encontrar comida. Até para encontrar comida. Então ele diz assim: Senhor, eu sou tua ovelha. Preparas uma mesa diante de mim, que o meu inimigo possa sentar à mesa comigo e desfrutar daquilo que tu tens me dado. Que o teu espírito não saia da minha cabeça, porque se o teu espírito tiver controle, Senhor, serei submisso e eu sei que o meu cálice irá se alegrar. Certamente que a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias e eu jamais irei me apartar da sua casa. Essa mensagem tem falado no meu coração. De repente tu tem visto no seu marido o seu inimigo, teu filho, seu inimigo, tens visto no seu vizinho o teu inimigo. Ore todos os dias e abençoe e clame ao Senhor por eles e diga: Senhor, eu quero que tu, Senhor, me mantenha como uma ovelha que aguarda o teu exaltar. Sabe, Senhor, prepara diante de mim situações de modo que o meu inimigo seja abençoado por minha vida. Jesus, ele disse assim: se o teu inimigo for contra ti, perdoe. Alegrai-vos, exultai quando vos perseguirem e falarem mal contra vós. Então nós vemos que Davi, na realidade, mesmo antes de Jesus nascer, seu descendente, seu filho, que Jesus é o filho de Davi, que a Bíblia diz, ele já estava praticando a doutrina do Messias, porque o mesmo Espírito habitava com ele. Eu quero orar por você que está me assistindo aqui. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, por você que está vendo dias de adversidades, de enfermidades e que não tem mais perspectiva, Eu quero orar por ti agora. Feche os teus olhos. Falemos com o Senhor. Pai querido, eu te sou grato porque tu és Deus tremendo e fazes coisas grandes. Tu és Senhor dos senhores. Tu conheces o nosso coração. Sabes bem do nosso deitar, do nosso levantar. Tu sabes todas as coisas, nada escondido aos teus olhos. Tu conheces as nossas mazelas. Somente tu sabes das nossas fraquezas.
sabes, Senhor, dos nossos pecados que fazem cheirar mal diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, Tu sabes tudo. Sabe, Senhor, nós Te louvamos porque Tu és aquele que perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades. És Tu que nos livra do mal. Não há outro Deus como Tu. Neste momento eu clamo por esta vida que está vivendo dias difíceis, dias de lutas e que não sabe mais como esperar. Essa pessoa que tem ouvido uma promessa, uma palavra, mas passaram-se tantos anos que parece que não vai acontecer. Senhor, Tu me ajudaste a esperar 14 anos para poder encontrar a minha esposa. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu és o Senhor que fortalece o homem. Tu não somente traz o homem, mas como diz a Tua palavra, Senhor, que ninguém vem a Cristo se Tu não trouxeres. Senhor, Tu que começas a boa obra, Tu terminas. E eu Te louvo por isso. Eu venho pedir que Tu venhas tocar esta vida que está do outro lado, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso ter uma nova visão. Eu preciso ter perspectivas. Eu preciso ter um novo começo. Toca, trabalha com esta vida agora, Senhor. Porque eu concordo com esta vida, Senhor, em um milagre. Esta pessoa que está doente, está com caroços, com infecções, ou, Senhor, tem uma enfermidade, Senhor, um problema, Senhor, de um derrame, ou, Senhor, uma deficiência. Tu és o poderoso para mudar a história. Por crermos em Ti, nós nos levantamos também contra os espíritos da maldade, Senhor, que atormentam esta vida e que traz confusão à sua mente. Que todos os males caiam por terra. Se nós clamamos, crendo, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Que momento, não tem o que dizer no momento. Estamos felizes por ter essa oportunidade, né? O nosso bispo, ele não reside aqui, estamos no Rio de Janeiro, mais exatamente no Nova Iguaçu, e ele mora com sua família em Governador Valadares, Minas Gerais, né? E essa semana vai estar visitando as igrejas, né? Participando em cada comunidade aí nos cultos, e encontrou esse momento para estar vindo aqui também nos compartilhar esse momento especial, né? Falar conosco no podcast. Somos gratos. Amém. Gera corrida, ele veio quando a Thaís falou assim: olha, mandou a agenda dele lá no grupo. Vamos tentar gravar com o bispo. Ela mandou a agenda dele. Eu falei: gente, ele vai dormir que hora? E falaram que era 20 e 30, né? Então, Não, 20 e 30 eu cheguei aqui. Só Cristo na causa. É porque é vigília, né? É propósito de oração. propósito de oração. Que bênção. Sou grato, bispo, por senhor estar Amém. Que Deus conosco, abençoe a todos. compartilhando conosco das suas histórias, das risadas. Nossas histórias. Nós vamos voltar. Agradeço a você que está aqui conosco até agora. Pega esse link aí, irmão. Manda pra geral. Olha, manda pra um monte. E você que recebeu um milagre de Deus, o que vai acontecer? Deixa um comentário. Chama alguém, compartilha. Deixe seu like. E que Deus possa te abençoar. Amém, meu pastor? Amém. É uma alegria muito grande, né? Estamos aqui mais um a voz, né? Falando, comunicando, e já que mostrando um pouco de quem nós somos, né? De quem é a Igreja Missionária Filadélfia. Porque a igreja são pessoas, né? Pessoas que desejaram e permitiram ser feitos servos do Senhor para realizar esta obra que Ele deu a nós, né? E aqui nós estamos aqui hoje, que é o nosso bispo, que esteve aqui compartilhando conosco tantas histórias especiais, né? Tantas coisas marcantes da sua vida, da sua história. Então, você quer conhecer a igreja? Conheça as pessoas que fazem parte dessa igreja, porque a igreja são feitas de pessoas, né? E foi um prazer enorme estar aqui nessa noite, né?
Vamos voltar ainda para falar vamos voltar para falar ainda de um próximo episódio para falar sobre escatologia, quando domina grego. Vamos ainda ter não é fraco não, né? Não. Tem muitas questões teológicas que nós vamos tratar no próximo episódio. Principalmente dos primos, né? Os primos que mandavam aquelas perguntas lá no sala de mestre. Vai ter salvação após o período da tribulação? Como é que vai ser isso aí? Então fica já um convite aí pro próximo episódio. Nosso bispo vai estar conosco, nos tirando todas essas dúvidas e tantas outras que vão surgir. Amém? Deus abençoe vocês. Fica na paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, possa encher. Amém, Jesus. Fique na paz. Felicidades. Até a próxima. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know.